Ao longo dessa segunda temporada, nós falamos da mediunidade ter alguma predisposição, algum componente biológico. E aí você tem uma série de estudos, notadamente o livro Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, em que ele coloca um capítulo específico sobre a glândula pineal. E a glândula pineal tem se mostrado, sem sombra de dúvida, uma das principais estruturas do nosso cérebro, uma estrutura que é neuroendócrina, porque produz também substâncias mais hormonais, e que na medicina você tem pouco conhecimento sobre a função dela, mas que do ponto de vista da mediunidade, ela teria uma função bastante importante. Mas aí o primeiro ponto, é importante entender que a mediunidade ela não é exclusiva da pineal, ou seja, não é a pineal que é, digamos assim, a responsável por toda a mediunidade. Como muito bem diz André Luiz, é como se ela fosse a maestrina. E o maestro não pode reger e tocar os instrumentos ao mesmo tempo. Da mesma forma, a glândula pineal ela precisa das outras estruturas cerebrais intactas, funcionando bem e com uma certa predisposição para a mediunidade se exercer, para se efetuar. Então, não dá para dizer nenhuma função cerebral, especialmente do comportamento e das emoções, como sendo exclusiva de uma única estrutura. Isso o conhecimento científico nos dá hoje. Então, a glândula pineal ela vem no conjunto de outras estruturas, especialmente do chamado sistema límbico, que é o sistema das emoções e do comportamento. E aí, é esse sistema também que é muito mais fácil de ser afetado pelos quadros obsessivos, a pineal também junto com esse sistema, e é por isso também que você vai ter muito mais facilidade de você ter quadros obsessivos gerando transtornos psiquiátricos do que quadros obsessivos gerando transtornos de outra área médica, porque essa parte cerebral do comportamento é como se fosse mais sensível ao ambiente, por isso o mesmo motivo que o estresse ambiental acaba repercutindo mais no nosso emocional, embora repercuta também no corpo como um todo, mas digamos assim, o órgão de choque, o órgão inicial seria a nossa mente, né? No caso, biologicamente falando, o nosso cérebro. Então, isso dito, fica fácil compreender que uma doença neurológica, e aí a psiquiátrica também, mas separando os dois componentes, como sendo assim, olha, a psiquiatria ficou mais responsável por emoções e comportamentos alterados e a neurologia mais responsáveis por alterações na sensibilidade e na motricidade. Então, são áreas que se interligam, mas o sistema límbico está mais relacionado aqui, à psiquiatria, e outras áreas motoras, à neurologia. Então, às vezes, uma coisa leva a outra. Por exemplo, uma doença de Parkinson, que é uma doença motora, primariamente falando, mas não é só motora, porque você tem uma série de alterações comportamentais que podem acontecer. Então, doenças neurológicas, essas doenças que têm alterações mais estruturais e mais fortes no cérebro, por mexerem nessa estrutura, mesmo que não seja primariamente nessa estrutura das emoções e do comportamento, elas facilitam, sim, quadros obsessivos. Por isso que demências, que são doenças neuropsiquiátricas, elas muitas vezes facilitam o processo obsessivo se instalar. E aí é interessante observar que nós não estamos, digamos assim, soltos à própria sorte, ou ao léu, como se diz. Por quê? Porque de acordo com a nossa trajetória, a trajetória também familiar que nos cerca, nós vamos ter mais méritos ou menos méritos para podermos ter defesa espiritual reforçada, às vezes, nessa situação. E aí, mesmo tendo uma predisposição física, os benfeitores acabam ajudando porque nós temos o mérito antes do adoecimento, conquistado antes mesmo do adoecimento, antes mesmo da perda desse contato maior com a realidade, às vezes em doenças neurodegenerativas. E é muito bem explicado no livro chamado Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, pelo espírito Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, com o qual eu então indico a leitura para poder aprofundar esse nosso raciocínio.